Olá pessoal, meu nome é Alan Ravagnani e este é o segundo episódio da série Carta Explica sobre a reforma tributária. No primeiro vídeo falamos sobre como é complexo o sistema tributário brasileiro. Hoje nós vamos analisar as propostas que prometem mudar a maneira como os impostos são cobrados no Brasil. E também, é claro, se elas trazem benefícios para os pequenos empreendedores, que são a base da economia nacional. Antes de seguirmos adiante, um pequeno adendo. No Brasil, há basicamente 3 tipos de impostos: imposto sobre a renda, imposto sobre o consumo e imposto sobre o patrimônio. Esta primeira etapa da reforma é focada nos impostos sobre o consumo, aqueles que todo mundo paga quando compra produtos ou contrata serviços, não importa o valor ou a classe social. Os impostos que incidem sobre a renda e sobre o patrimônio serão discutidos em uma segunda etapa da reforma. No texto base, como já falamos, as principais propostas buscam simplificar as regras, eliminar impostos e criar o mais simples, substituindo 5, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ICS, por um único, chamado IVA. Além da substituição de impostos, está sendo proposta a criação do chamado Imposto do Pecado, que vai incidir sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarros e bebidas. A reforma também tem como objetivo reduzir impostos sobre itens essenciais da cesta básica, cortando algumas alíquotas pela metade e até zerando a de alguns produtos. Também se propõe um mecanismo de cashback, uma espécie de retorno em forma de crédito para os contribuintes de baixa renda, mas os detalhes ainda serão discutidos em uma outra etapa. Algumas regras atuais serão mantidas, por exemplo, as isenções fiscais, a Zona Franca de Manaus, além de benefícios fiscais para entidades religiosas e de caridade que vão continuar inalteradas. O Simples Nacional e o MEI também não serão modificados. Com relação aos impostos sobre propriedade, o texto inicial prevê a inclusão de itens de luxo no IPVA, como jatinhos, lanchas e helicópteros. Também se discute mudanças no imposto sobre herança, especialmente com a ideia de incluir bens do exterior na hora de se fazer a compra. A segunda fase da reforma será discutida no Congresso logo após a conclusão da primeira fase. Deverá abordar questões relacionadas aos impostos sobre a renda, como o imposto de renda, e a taxação de dividendos, que ainda não existe no Brasil. Apesar das mudanças, alguns economistas dizem que a carga tributária não deverá sofrer grandes alterações, permanecendo perto de 33% do PIB. Mas a ideia é que a reforma simplifique as regras e que o governo melhore a arrecadação, evitando perdas e sonegação ao longo do processo. Agora, falando sobre o impacto das mudanças nas pequenas empresas, uma conquista estratégica já foi alcançada para esse universo: a manutenção do regime Simples Nacional. Veja o que o presidente do Sebrae falou a respeito. A reforma em nenhum momento vai trazer modificações tanto no Simples quanto na lei que permitiu ao povo brasileiro a regulamentação do seu espírito empreendedor, que são os MEI, que hoje alcançam quase 15 milhões de brasileiros. A reforma, muito pelo contrário, traz a garantia da continuidade dessas importantes legislações, que são justamente aqueles que respondem por 94% dos CNPJs no nosso país e que representam 55% da empregabilidade líquida no Brasil. Sem o Simples, milhões de empresas deixariam de existir e fechariam as portas. Além disso, o Sebrae acredita que a melhora geral do ambiente de negócios já deve aquecer a economia, impulsionando o PIB e gerando resultados positivos para o conjunto das empresas, incluindo as optantes pelo Simples. Os estudos da entidade prevêem que a mera simplificação trazida pela reforma já provoca um aumento de cerca de 2% no PIB. Em resumo, a reforma tributária foi proposta para simplificar o sistema tributário brasileiro. No próximo episódio, vamos trazer algumas reflexões sobre como o novo sistema de impostos pode impactar o futuro do país. Até lá!